Essa primeira fase da pandemia foi muito intensa, mas teve várias etapas. Eu lembro-me perfeitamente, no último dia do ano de 2019, quando nós tivemos conhecimento, através da Organização Mundial da Saúde, que haveria uma nova doença na China, nos mercados em que se comercializava animais vivos, e que seria provocada por um vírus desconhecido. Bem, como nós recebíamos várias notícias dessas ao longo de um ano, portanto há muitos vírus na natureza, há muitos vírus que passam barreira das espécies, a primeira reação que nós tivemos não foi uma reação nem de alerta nem de alarme, foi uma reação de sim, pronto, identificou-se mais uma situação, vamos estar atentos. Depois, à medida que o tempo foi avançando, começou-se a perceber que a situação podia ser mais complexa. No dia 2 de março foi como um vulcão, eclodiram finalmente os 2 primeiros casos e sabíamos que íamos ter, só não sabíamos era quando, e foi assim. Depois foi tudo rapidíssimo, aquelas primeiras semanas foram completamente, hoje até parece irreal. Foi um grande desafio, foi um imenso desafio, foi uma aprendizagem de uma nova forma de comunicação, porque passou a ser todos os dias e uma comunicação em direto, portanto aberta. Eu acho, e digo muitas vezes, que foi uma pandemia online, era em cima do acontecimento. Estávamos muito dependentes das nossas próprias fontes de informação. E as nossas fontes de informação no início eram de facto lentas, porque era preciso produzir ciência, era preciso produzir evidência, e isso é um processo que leva o seu tempo. Mesmo assim foi muito rápido durante a pandemia, nunca a ciência evoluiu tão rapidamente como nesta pandemia. Hoje em dia as coisas são cada vez mais rápidas e mais complexas, portanto uma próxima grande epidemia ou pandemia, como disse, vamos ter de certeza, vai ser muitíssimo mais complexa, muitíssimo mais rápida, muitíssimo mais ruidosa e com muitíssimas mais fraturas sociais, uns contra, outros a favor. Eu acho que foi extraordinário e não creio que isso volte a acontecer, a menos que a pandemia, uma próxima pandemia seja tão grave, tão grave, tão grave que nos una a todos novamente. Acho que foi uma coisa absolutamente única de civismo e de participação social, ou seja, foram emanadas orientações e depois houve uma adesão a essas orientações por parte da população que foi absolutamente exemplar. Eu tive barreiras de proteção, vou ser sincera. Eu tinha pessoas, desde a minha família, meu marido, meu irmão, os meus amigos, as pessoas, os funcionários da DGS que visitavam as redes sociais e que me iam dizendo o que é que se passava, mas eu diretamente ir lá ler o que as pessoas diziam de mim, protegi-me, quer dizer, não, eu tinha a noção de que não podia levar ali com aquele embate tão doloroso, provavelmente seria muito difícil. Por vezes pensava, bem, isto é uma injustiça, mas depois pensava, injustiça ou não, estou aqui para trabalhar, é a minha função e eu tenho que a desempenhar e, portanto, vamos para a frente. Também tinha esse lado pragmático, não podia dar a chorar de uma injustiça. Era como a medicação, é para fazer. Temos que fazer uma atrás da outra, porque se queremos chegar ao fim isto tem que se fazer, e eu tive muito essa noção, fui muito pragmática no fundo, quer em relação à doença, já que falamos disso, quer em relação à pandemia, à outra doença que foi a pandemia, que era isto tem que se fazer e tem que se fazer todos os dias. Obviamente que na situação da doença minha só e na situação da pandemia tive dias, enfim, e momentos que eu pensava, vou desistir, mas depois não era uma opção. E é interessante porque ainda hoje, passados estes anos, as pessoas de facto vêm ter comigo e muitas agradecem. E o facto de agradecerem é que eu não tinha noção. Uma coisa é verem-me. Tinham que ver, eram as conferências que havia durante a pandemia. Outra coisa é a noção de que as pessoas agradecem, dizem muitas vezes, obrigada por aquilo que fez por nós. E é essa noção que eu às vezes penso, mas o que é que eu fiz por vós? Olha, se fosse possível eu voltar àqueles dias, ao início da pandemia, com o que sei hoje, mudaria tudo. Mudaria tudo, porque aprendi muita coisa. Mas se calhar o que eu mudaria mais, de facto, é a forma como se comunica.
eu considero que houve um antes e um depois do Covid, um AC e um DC. Eu digo muitas vezes, há muitos ACs e DCs na nossa vida, e a forma como os próprios técnicos e não técnicos passaram a comunicar sobre coisas complexas como a ciência mudou totalmente. As pessoas dizem, mas você podia ter feito melhor, fez mal. Eu digo, é verdade, eu fiz de facto coisas que não foram bem feitas, e há uma coisa que eu tenho a certeza, só em Portugal há cerca de 10 milhões de pessoas que fariam melhor, mas era eu que lá estava naquela altura, e que com os dados que eu tinha e com o que eu sabia, há uma coisa que me deixa tranquila à noite. Eu fiz o melhor que sabia e podia. Não foi perfeito. Isso tenho a certeza absoluta que não foi. E filo sobretudo com duas coisas que foram a minha vida inteira, que foi com sentido de dever, de servir publicamente, e com honestidade. Eu, se alguma vez falhei, ou não disse exatamente o que era verdade, naquele momento eu estava convicta que era. E a grande questão é, se eu soubesse antes, teria eu aceito ser Diretora-Geral da Saúde? E eu penso tantas vezes nisso, não pelo trabalho, porque o trabalho não me assusta, não pelo que eu acho que fiz bem do ponto de vista técnico e científico, mas pela exposição. É uma pergunta a que eu ainda hoje não sei responder com honestidade. Seria eu capaz, sabendo que isto ia acontecer, aceitar?